Então, pessoal, vamos continuar aqui nossa aula sobre tipos abstratos de dados. Na aula passada, eu mostrei para vocês a inconveniência de se representar uma entidade, como um jogador, por exemplo, no nosso caso, através de atributos separados da forma como está aqui, tá? Nós temos aqui representado um jogador e o inimigo do jogador, que são duas entidades, né, no jogo, e dois personagens, no caso, né? E a gente vai, a partir de agora, começar a melhorar isso colocando o conceito de um tipo abstrato. Tá? Em Lua, o jeito de representar tipos abstratos é através de tabelas. Mas as tabelas só por si, elas não são suficientes. A gente também vai precisar de funções. Então vamos fazer aqui, vamos começar a representação desse conceito do jogador aqui. Tá? Vamos pegar aqui, copiar. E nós vamos criar aqui, só para a gente poder enxergar, uma tabela que vai ser o nosso jogador. Vou chamar de player para continuar aqui na mesma pegada. Player. E vamos colocar isso aqui tudo dentro da tabela. Então, dessa forma aqui, a gente tem todos os campos que a gente precisa representados, porém tem algumas coisas que a gente precisa mudar aqui, tá? Isso aqui é o resultado final. Um player é essa tabela aqui. Então, primeiro passo, eu poderia já dar uma melhorada, em vez de representar cada um separado, colocar todo mundo dentro de uma tabela, e aqui embaixo, quando eu, por exemplo, precisar ver se o jogador está atacando, em vez de eu fazer player ataque, eu colocaria player, ponto, e aí eu vou colocar aqui attacking. Só que, para isso eu também preciso mudar lá na tabela, que é melhor fazer assim, né? Em vez de, já que eu já tenho a tabela que é o meu player, eu sei que essa tabela representa um player, eu vou colocar aqui attacking. Então, essa é a ideia dos tipos abstratos, eu ter uma estrutura de dados, no nosso caso em Lua, uma tabela, em que eu vou ter os campos nomeando os atributos do meu tipo e aqui os valores desse tipo, tá? Os valores de cada um desses atributos. Só que aqui eu vou precisar melhorar uma coisa, porque eu vou continuar tendo que criar uma tabela aqui separadamente na mão e outra aqui separadamente na mão. Então a gente vai usar funções, né? Aqui como eu falei, player attacking, isso aqui vai ser o resultado final que a gente vai querer, tudo bem, mas eu quero criar uma função que me retorne esse player e que potencialmente até valide os valores que eu estou colocando aqui. Tá? Então, para isso, em vez de eu colocar player diretamente assim, eu vou criar uma função que vai ser, eu vou chamá-la de createPlayer, recebendo os valores que eu preciso para inicializar esse jogador. Tá? Eu vou colocar aqui, no caso, a posição, vou passar o raio do círculo que eu quero, que no meu jogo o jogador é representado por um círculo, né? Vou passar também o HP, né, os pontos de vida, o dano que ele produz e a cor. A cor vai ser importante. Eu ainda não tenho ela aqui, mas ela com certeza vai ser importante. Então, em vez de eu ter isso aqui fixo, esses valores fixos, eu vou revir aqui e representar através desses parâmetros. Só que eu vou fazer uma coisa diferente que vai facilitar um pouco a vida. Bom, o raio é o raio, não tem problema. A posição, internamente na nossa tabela, eu não vou representar essa posição. Opa, peraí, falta uma coisa aqui. Eu tenho que trazer isso para cá e dar um return. Aqui, pronto. Então vou dar um return nessa tabela e a função tem que ter um end. Isso. Vou tentar isso. Então aqui, continuando, em vez de eu colocar a posição, vai ser um pouco mais conveniente a gente separar isso em x e y. Então eu vou colocar aqui o x como sendo o meu pós primeiro elemento e o meu y sendo igual ao pós segundo elemento. Então eu quebro a posição em x e y. Isso vai ser um pouquinho mais conveniente de manipular. E aqui eu não preciso mais dessa linha. Attacking false, eu vou sempre criar com o atacando para false, ele não vai estar atacando, tá? O dano é o dano. O HP é o HP. E a cor é a cor. Pronto. Então aqui eu tenho uma função que cria a tabela e me retorna a tabela para eu representar o meu tipo.
Essa é a ideia básica que a gente vai fazer. O que eu fiz já foi preparar um código para a gente, com isso aqui pronto, para a gente poder observar mais rápido e eu não ter que ficar alterando o código aqui ao vivo, tá? Então eu vou tirar esse create player aqui, vou só puxar ele para o outro arquivo, onde já está tudo pronto, e eu vou vir para cá, para o V2, onde eu uso esse cara, tá? Então aqui eu criei essa classe, ainda não estamos lidando com classe, mas eu criei esse arquivo character, né? Em que eu vou importar essa tabela, a qual contém as funções que manipulam um personagem, tá? Então aqui o create, eu vou dar um Ctrl V naquele create que eu criei lá no outro arquivo aqui, só para a gente comparar, e tem algumas pequenas diferenças aqui, mas basicamente é a mesma coisa. Eu criei uma tabela aqui, né, só para vocês entenderem. Em vez de eu fazer create player, né, em vez de chamar de player, como é genérico, como pode ser um NPC, por exemplo, como no caso, ou pode ser outro, podem ser dois players, mas ou pode ser um NPC também. Eu posso representar NPCs dessa forma. NPC, para quem não sabe, é non-player character, né? Não, é personagem que não é um jogador. E aí então eu vou genericamente chamar de personagem, character, e aqui eu vou usar a mesma coisa, né? Então raio, né? O raio aqui, XY, HP, dano, o ataque e a cor. Tudo igual, a diferença é que em vez de ser uma função solta, a função está dentro da tabela character. Por quê? Porque eu quero que isso seja uma lib, em que eu vou colocar as funções que manipulam um personagem dentro dessa lib, que é o meu character.lua. Tá? Então, só para vocês verem, é a mesma função, vai funcionar do mesmo jeito, só que na hora de chamar eu tenho que chamar character.create, e que vai dar também uma ideia de modularidade melhor para a gente, o que é bem legal. Tá? Então, vou tirar isso daqui, porque eu não preciso, porque o exemplo já está funcionando dessa forma. Aqui está a minha tabela que representa o personagem sendo criada, com um detalhe, né? Eu posso não passar a cor e, por padrão, vai ser branco. Tá? É uma coisa que é interessante a gente colocar se quiser poupar um pouco de código. Se você quiser obrigar o teu usuário a definir uma cor, tem que te remover essa linha daqui e eu vou ser obrigado a colocar sempre a cor. Na verdade, ainda não, porque ele vai te aceitar new aqui se eu não passar nada, tá? Mas eu estou forçando que caso venha new, ele vai colocar. Para ele aceitar, para ele forçar, eu teria que colocar alguma coisa que levantasse um erro caso a cor não fosse passada. Mas enfim, isso é tópico para mais tarde. Junto com isso, eu peguei aquela função, né, que a gente estava aqui no nosso primeiro exemplo, em que eu estava fazendo o desenho do jogador, né, aqui diretamente no código, e eu criei uma função de desenho aqui. Então agora a minha lib de personagem, ela sabe desenhar um personagem. Então aqui eu passo um personagem para ela e ela desenha o personagem. Você vai ver que ela faz basicamente a mesma coisa. Né? Se eu voltar aqui, eu tenho o círculo sendo desenhado com o X e o Y. Então se eu voltar aqui, eu vou ter caractere X e Y. E o raio, agora o raio faz parte do próprio personagem, em vez de ser um global. Se ele estiver atacando, eu vou fazer aquela parte do círculo sendo desenhado, né? E a única diferença que eu vou ter aqui, né? O círculo continua igual, eu vou ver aqui depois o círculo, né? A largura da linha. A única coisa que tem de diferente é que agora eu defino uma cor. Então eu primeiro pego, salvo a cor antiga, e depois eu devolvo a cor antiga, para poder, quem chamar a função draw do meu personagem, não ser afetado. Depois que eu sair dessa função, eu volto a cor antiga para o Love continuar redesenhando. Tá? Beleza, aqui eu já coloquei as variáveis do outer ring, da largura do anel externo e da distância do anel. Eu já coloquei localmente aqui, porque eu não preciso que elas sejam globais, então já trouxe para cá para a função. E com isso eu consigo desenhar. E o código que mostra isso já pronto, feito no nosso exemplo, está aqui. Então, aqui o Love Load está mudado da seguinte forma. Tá? A carga dos meus personagens está feita da seguinte forma. Eu chamo o character create,
passo aqui a posição do x e a posição em y. Isso aqui eu ainda preciso fazer dessa forma porque esses dados estão nesse arquivo, então eu preciso do raio global para poder posicionar corretamente o meu círculo. Isso pode ser melhorado, mas por enquanto para a gente tá ok assim. Preciso saber onde está o chão, tá? Qual a posição de distância do chão, e preciso saber... e mais um detalhe que eu fiz aqui, né? Esse window aqui. Da mesma maneira como eu abstraí o jogador, eu também estou abstraindo a janela do jogo. Então eu criei aqui uma tabela window. Nesse caso eu não estou criando uma função para fazer, basta eu criar a tabela, e aqui eu estou preenchendo dados da tabela, que ela basicamente só vai ter dados, por enquanto pelo menos. Não vai ter uma função que manipula. Então é um único objeto, uma única tabela, que salva aqui, que pelo menos organiza a largura e a altura da minha janela. Como é uma única janela, eu não estou muito preocupado de ter várias. Então eu posso só colocar dentro de uma tabela, e essa tabela é uma abstração para a janela onde eu estou desenhando o jogo. Tá? Então tem essa diferença também, então fica um pouco mais organizado. Aqui então eu passo a posição, o raio, que é padrão aqui, cadê esse raio aqui? Tá? Eu estou colocando ele como padrão. Os pontos de vida, que são 100, o dano, que para o meu jogador principal é 10 e para o meu inimigo é 5. E aqui a cor, no meu caso é redundante, eu poderia não ter passado aqui porque ele faz default para branco, lá como eu mostrei no código, mas aqui eu passo o amarelo para o inimigo. Tá? Então eu defini o jogador e o inimigo através dessa chamada de função. Aqui, claro, podia estar tudo numa linha, eu só coloquei assim para ficar mais didático, para a gente poder enxergar cada valor separado. Só que agora eu estou muito mais simples, né? Eu não fico... eu defino uma função que coloca todos os parâmetros no lugar, e eu não preciso ficar, como estava aqui no meu primeiro exemplo, né? Definindo separadamente. Agora todo mundo fica na mesma tabela. Tá? E tem uma função que cria para mim sempre do mesmo jeito. Se eu eu posso colocar inclusive validação lá para nunca errar. E tipo, por exemplo, eu posso definir que os meus pontos de vida nunca podem ser... Eu nunca posso iniciar com a vida negativa. Negativa não, zero, né? Zero ou negativo. Isso seria um problema. Então, nesse caso, eu poderia vir aqui no meu personagem e colocar assim, né? If HP menor ou igual a zero, né? Então eu posso soltar um erro e eu posso colocar aqui HP não pode ser menor ou igual a zero. E a partir daí eu tenho validação. Tá? Então, se acontecer isso, o programa vai estourar nesse ponto, vai sair vai dar um erro no love, tá? Vamos tentar rodar isso aqui. Então, vou pegar aqui, em vez de 100, vamos colocar aqui, duplicar aqui, comentar essa linha e colocar aqui 0. E vamos tentar carregar aqui e ver o que acontece. Tá vendo? Olha lá. HP não pode ser menor ou igual a 0. Então ele não me permite criar o jogo com uma condição inválida, o que é ótimo. Apesar de ter explodido uma tela de erro, isso é ótimo para mim, porque agora eu sei onde está o erro e eu posso vir aqui corrigir e devolver a minha linha original, que tem o HP em 100. Tá? Então isso é muito bom, qualidade de vida para gente. Agora, uma outra coisa que eu ganhei é o seguinte: na hora que eu defini esse cara aqui, né, na hora que eu defini o meu personagem como sendo uma tabela, eu agora posso criar funções, como essa função de desenho, em que eu faço com que a minha biblioteca saiba como desenhar um personagem. E agora, que eu peguei todo aquele código de desenho e trouxe para cá, eu posso vir aqui no meu programa e simplificar a maneira de desenhar, para, em vez de ter todo aquele código, ter apenas um character draw player e um character draw enemy. O que inclusive me ajuda o seguinte: como agora eu tenho um código bem mais expressivo, eu dispenso colocar os comentários, eu não preciso mais desses comentários, porque está muito claro. Eu pego a personagem, né, desenhar a personagem player e desenhar a personagem inimigo. Basicamente o código é autodocumentado, porque eu agora estou com ele mais bem estruturado. Tá? E óbvio, não preciso ficar como tinha aqui,
abrindo, né, cada um deles e fazendo tudo aqui em loco. Eu faço, só apenas chamo uma função que resolve tudo para mim, eu não preciso me preocupar o que tem dentro da função. Então, essa é a vantagem dos tipos abstratos, porque eu posso começar a ter funções que manipulam elas internamente e eu não passo a não precisar olhar aqui para dentro, tá? Bom, mas se vocês repararem, aqui para baixo nós temos outros exemplos que ainda não foram tratados, tá? Então aqui, beleza, continua. Aqui é o desenho do chão e do placar, por enquanto não preciso olhar para isso, mas o meu jogador aqui no Love Update, eu tenho algumas coisas que eu gostaria muito de melhorar nessa função. A primeira coisa é esse if aqui. Esse if basicamente é o que verifica aqui se foi game over, tá? Só que aqui eu só estou verificando o HP do inimigo e não está muito claro, não está explícito para mim que isso aqui é uma função de game over. A gente vai colocar aqui a função do game over. Isso aqui é apenas uma questão do scheduler para ele terminar de executar, tá? Mas isso aqui não precisa se ligar, isso aqui é só para ajudar na minha animação da bolinha piscando, né? do anelzinho piscando lá quando eu ataco. Isso aqui foi um teste que eu fiz, não preciso. Muito bem. E aqui também, olha, na hora de mover o jogador, eu estou manipulando o X aqui, né, do jogador e do inimigo diretamente aqui na função de update. Seria legal se o próprio jogador soubesse se mover, né? Se o próprio jogador soubesse se mover e eu não precisasse fazer essa conta aqui, eu dizer, o jogador se mova, por exemplo, para a esquerda ou para a direita e tanto, né? Seria muito melhor do que entrar aqui e falar x, y, porque internamente eu não preciso nem saber que tem um x lá dentro. Basta eu saber que ele vai se mover para a esquerda ou para a direita, seria muito mais amigável fazer dessa forma, tá? Então, eu vou fazer essa modificaçãozinha aqui do move, porque eu já tenho o código pré-pronto, e depois a gente vai fazer. Vou deixar para o próximo vídeo um vídeo um pouquinho mais extenso em que a gente vai fazer a função de ataque, né? Porque o ataque também é outro problema, em que a gente está aqui ó, fazendo a detecção de colisão. Isso aqui não vai ser tão demorado, mas essa parte aqui eu ainda não fiz, então a gente vai poder fazer junto e eu vou transformar esse código do jeito que está aqui criando a função de ataque do zero para vocês acompanharem, tá? Mas vamos fazer aqui só hoje a parte do move, que está aqui. Eu vou só descomentar uma parte do código. E aqui o move eu tirei para fora do comentário. E aqui já está meio que preparado aqui. Eu tenho o personagem, a direção e o quanto eu quero mover. As direções, eu vou passar uma string, que é left ou right, quer dizer, de esquerda ou direita. Se for left, eu vou dar um -1, quer dizer que ele vai diminuir o meu x indo para a esquerda, e o right eu vou dar um peso de 1, em que eu vou somar, ele vai para a direita. Tá? Então, aqui, se eu passar qualquer coisa diferente disso, eu tenho uma validação, em que vai estourar um erro dizendo que eu só aceito left ou right, tá? E dizendo o que obteve aqui na direção, o que eu passei. Então isso ajuda a debugar o jogo. E aqui é o que eu estava falando, em vez de eu direto no código lá, né, no meio do meu loop de jogo, ficar chamando o player.x, player.x e alterar, eu aqui tenho ele encapsulado dentro dessa função, em que eu altero aqui, só aqui eu vou ver esse ponto x, e aqui eu vou fazer a conta do quanto eu tenho que andar. No caso, eu vou pegar a direção, tá? Baseado na chave que eu passei aqui, left or right, e multiplicar pela quantidade que eu quero. Tá? Como é que isso vai se aplicar na prática no nosso jogo? Vamos para cá. Então aqui, em vez de fazer player x, em vez de fazer player.x dessa forma, né, igual a player.x menos dx, eu aqui quero mover para a esquerda. Então eu vou fazer caractere.move, vou dizer quem é o jogador, no meu caso é o player, e eu vou dizer que eu quero mover ele para a esquerda, né, que é a minha teclinha A, e o quanto eu quero mover é o meu dx. Isso resolve o meu problema. Então vamos fazer um teste rápido, só para ver se a gente acompanha aqui direitinho. Então agora eu vou mover o meu jogador para a esquerda e para a direita. Tá? Então aqui, para a esquerda é o meu novo código. Ele está funcionando. Só deixa eu ver se eu não estou mentindo para vocês.
porque eu aqui no main.lua estou executando o cara correto, então não tem problema. Deixa eu voltar aqui. E aqui no jogo, tá? Eu tenho o A e o D rodando. Claro que o D ainda está com a implementação antiga, deixa eu jogar isso para cá, mas o A já está funcionando. Então vamos fechar aqui e vamos fazer o outro agora. Tá? Aqui eu posso agora copiar esse código, colar aqui e em vez de left eu posso colocar right. Então agora repara, eu em vez de estar trabalhando em termos de mexer no X interno do meu jogador, eu estou falando, olha, mova-se para a esquerda ou mova-se para a direita, o que é bem mais alto nível e bem mais fácil de entender. O inimigo eu também posso fazer a mesma coisa, já vou fazer aqui. Então aqui eu vou fazer, posso também colar aqui, character.move, só que agora, em vez do player, é o enemy, é o inimigo. E eu posso apagar isso aqui e posso colocar isso aqui agora aqui e colocar ele para a direita. Se eu não fiz nada errado, agora o meu código de movimentar o personagem deveria estar funcionando tanto para o inimigo quanto para o jogador. E continua funcionando, tá? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Acompanhe aí que depois a gente vai falar vai fazer a função de ataque e melhorar a detecção de colisão, tá? Um abraço e até a próxima.